Depois de mexer com torcedores do Corinthians nas redes sociais, ouvi de um dirigente importante do Timão a seguinte frase: se o Gabigol quiser de fato jogar aqui em 2024, ele será reforço. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá todos os detalhes sobre essa história e fala também sobre quanto o Palmeiras pretende oferecer para comprar Cauli do Bahia. Falo ainda sobre Alexandre Pato, qual será o futuro do ex-atacante do São Paulo. Informações sobre a SAF do Atlético Paranaense, que promete detonar as demais. Já o Santos em busca de Thiago Carpini, técnico que fez um ano brilhante. Conto também sobre o Flamengo e De La Cruz, notícia super legal. Falo para completar sobre o Grêmio com o Funes Mori, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só sobre Mohamed Salah. O atacante do Liverpool se tornou, nesse sábado, o primeiro africano a marcar 150 gols na história da Premier League. Ele fez um dos gols na vitória de virada do Liverpool por 2-1 contra o Crystal Palace, resultado que inclusive colocou o Liverpool na ponta do campeonato inglês. Já o Aston Villa, do volante Douglas Luiz brasileiro, chegou a 15 vitórias consecutivas na primeira divisão do futebol inglês, algo que não acontecia há 149 anos para o time do Aston Villa. Vitória nesse sábado, importantíssima contra o Arsenal. Queria completar o giro de notícias internacional contando que o Columbus Crew venceu o Los Angeles FC e se sagrou campeão da Major League Soccer, o campeonato de futebol dos Estados Unidos. Vitória por 2-1 nesse sábado, o Los Angeles FC tentava o bicampeonato. Hora de falar sobre Funes Mori e o Grêmio. O tricolor gaúcho busca de forma desesperada um camisa 9 para substituir Luizito Soares. Já falaram em Borré, entre outras alternativas, mas o nome que parece mais próximo é de Rogério Funes Mori. Ele é atacante argentino, 32 anos de idade, se naturalizou mexicano, inclusive disputou a última Copa do Mundo do Catar pela seleção do México. Está no Monterrey há muito tempo, desde 2015. E o contrato dele com o Monterrey se encerra em junho do ano que vem. O Grêmio tenta convencer o Funes Mori a fechar com o Grêmio para que possa se estabelecer um contato com o Monterrey. Ou ele assina um pré-contrato para chegar de graça na metade do ano, ou o Grêmio oferece uma pequena compensação financeira para ter o jogador com 6 meses de antecedência. Importante contar que o Funes Mori tem muito moral no futebol mexicano e seria de fato uma bela aquisição, menor do que certamente do que a do Luizito Soares, mas jogador extremamente importante que ajudaria demais. A última sobre o Grêmio: o tricolor terá um acréscimo na folha salarial de 4 milhões de reais por mês para o próximo ano. A ideia é ser ainda mais competitivo em 2024. Bora falar sobre o Santos. Queria contar que Marcelo Teixeira é o novo presidente, até aí nenhuma novidade, mas acrescentar que a chapa do Marcelo Teixeira, antes mesmo da vitória nas urnas nesse sábado, já havia entrado em contato com o Thiago Carpini, técnico que teve um 2023 espetacular. Ele foi vice-campeão paulista pelo Água Santa e vice-campeão da Série B pelo Juventude. Detalhe: o Água Santa era tido como time para ser rebaixado e o Juventude, quando ele assume na sexta rodada, ocupava a 18ª colocação. Carpini ainda não se posicionou, está passando férias com a família, tem mais um ano de contrato com o Juventude e a multa rescisória é de 1 milhão de reais. Já Marcelo Teixeira, de volta ao comando do Santos depois de 10 anos para sua terceira passagem, chegou a dar um depoimento muito emocionado. Assim que venceu a eleição, ele afirmou que não pretende que o Santos use a camisa 10 durante a Série B como uma espécie de respeito ao Rei Pelé. Ele vai levar essa ideia ao Conselho Deliberativo e, se ela for aprovada, o Santos joga com a camisa 10 no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, não joga na Série B e, se voltar para o próximo ano, aí sim, o Santos volta até a 10 no Campeonato Brasileiro de 2025. A saideira sobre o Peixe: só lembrar, o Santos vive um momento financeiro extremamente delicado e vai precisar se desfazer de vários jogadores. Soteldo, Marcos Leonardo, Joaquim, Jean Lucas, entre outros, não ficam para o próximo ano. A gente pode pôr o Mendonça, enfim, a limpa será gigante, até porque o Santos tem uma folha mensal de 12 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre a SAF do Atlético Paranaense, que promete revolucionar o futebol brasileiro e fazer muita raiva nos clubes que já viraram SAF no Brasil. É que Mário Celso Petralha viaja na próxima semana para os Estados Unidos, onde terá um encontro com representantes do Bank of America e da XP. A ideia inicial do Atlético Paranaense é vender 40% da sua SAF por 3 bilhões de reais. Vou repetir, a ideia de Mário Celso Petralha é vender 40% da SAF do Atlético Paranaense por 3 bilhões de reais.
Só para lembrar últimos movimentos feitos no futebol brasileiro. O Bahia vendeu a sua SAF ao Grupo City por R$ 1 bilhão, equivalente a 90%. O Vasco vendeu a sua SAF para 777, R$ 700 milhões por 70%. Um pouquinho antes a gente já tinha tido o Cruzeiro e o Botafogo vendendo as suas SAFs por R$ 400 milhões, equivalentes a 70%. O pessoal do Atlético fez uma SAF mais recentemente de 75% das ações por algo na casa dos R$ 900 milhões. Se concretizado esse projeto do Petralha, o Atlético Paranaense mostrará para todos os outros clubes como foram péssimos negócios. Até estava conversando com uma pessoa de mercado e a pessoa lembrou que quase todos os clubes que já viraram SAF viviam situação financeira extremamente delicada. Não é o caso do Atlético Paranaense, que vem de 9 anos seguidos fechando no azul. Então a diferença pode estar aí. Quem tiver interesse em comprar a SAF do Atlético vai estar comprando um time que pode até não brigar por todos os títulos, mas que está absolutamente saudável do ponto de vista financeiro. E você, o que pensa sobre essa história? Eu uso espaço para comentário, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que já tem a ideia, já tem o valor de quanto pretende gastar para contratar Cauli, meio atacante de 28 anos de idade, o grande destaque do Bahia na temporada de 2024. De acordo com o GE, a proposta será de 4,5 milhões de euros ou quase 24 milhões de reais. Confesso que considerei o valor baixo e tenho muita dificuldade em ver o Bahia aceitando esse acordo. Aí você pode lembrar que quando foi comprado, o Cauli custou ao Bahia 2 milhões e 300 mil euros, ou seja, o Palmeiras quase dobra aquilo que foi investido na metade do ano junto ao Ludogorets. Você também pode lembrar que hoje a avaliação do Cauli é de 2,5 milhões de euros. Esse valor está atribuído a ele pelo Transfer Market. Jogador de 47 jogos, 10 gols e 9 assistências. Mas tenho batido na tecla de que o Bahia vai ser um dos clubes, se não maior, com mais investimento para 2024. Não teria lógica nenhuma você se desfazer do seu principal jogador para reforçar um adversário. O importante é lembrar também que, de acordo com o Bahia, a ideia, além de não vender o Cauli, é estender seu contrato a uma cláusula que prevê a prorrogação do vínculo, que já é longo, dezembro de 2026 para dezembro de 2027. Isso certamente aumentaria a multa rescisória e também o salário. O que acontece? Por que o Palmeiras e Cauli têm conversado? Porque o meio atacante já demonstrou a intenção de se mudar para o Palmeiras. Mas resta saber se o Bahia vai topar, duvido muito, mas prometo continuar acompanhando essa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar também sobre De La Cruz. Enfim, parece que o negócio com o Flamengo vai acontecer. E foi o próprio técnico do River, o Martim de Michelis, que concedeu uma entrevista coletiva nas últimas horas, que afirmou que dificilmente o De La Cruz permanecerá. O de Michelis foi indagado sobre o futuro do seu principal jogador. E a resposta foi a seguinte, abre aspas: há um compromisso de venda com o De La Cruz. Espero que não venham buscá-lo, mas duvido que não. É um jogador de hierarquia, de características mistas. Seguramente virão buscá-lo. E por virão buscá-lo, entenda-se o Flamengo. Há um compromisso, como lembrou o de Michelis, um trato, um acordo verbal entre o River Plate e o De La Cruz para que ele possa ser vendido caso a multa rescisória seja paga. O Flamengo já garantiu que fará esse pagamento da multa de 16 milhões de dólares ou quase 79 milhões de reais. Nos últimos dias o River ainda tentou aumentar o salário do De La Cruz para impedir que ele saísse. O De La Cruz disse não, quero ir embora, e ao que tudo indica esse martelo deve ser batido ainda em 2023. Excelente reforço para o Flamengo, jogador craque do River Plate, temporada atual de 36 jogos, 7 gols e 3 assistências. Na seleção uruguaia, sob o comando de Louco Bielsa, ele tem 6 jogos com 3 gols e 3 assistências. Um golaço do Flamengo, talvez o principal reforço do futebol brasileiro em 2024. E olha que o ano nem começou, mas esse é o tipo de jogador que muda patamar de qualquer clube do Brasil. Você discorda, concorda? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre Gabigol, que anda mexendo com o imaginário do torcedor corintiano. Tem muitas informações novas sobre esse tema. Primeiro, contar que o Gabigol esteve na Neoquímica Arena e ele fez registro disso. Nicola, mas o que o Gabigol foi fazer na Neoquímica Arena? Ele foi assistir a um festival de música chamada Cena 2K23. Tem aí tudo normal, beleza. Só que o Gabigol também mexeu com torcedores corintianos quando postou um vídeo atribuindo ao ano de 2024, ele faz menção na legenda 2024, sem qualquer referência ao Flamengo ou à Adidas. O que se vê nesse vídeo é o Gabigol, uma série de outras imagens e muita coisa da Nike.
Torcedores do Corinthians já fizeram a lembrança de que a Nike é a fornecedora de material esportivo do Corinthians e até aí poderia ajudar o Timão na contratação. Eu fui o primeiro a contar para vocês, depois que o Neto havia revelado o interesse, que o Gabigol quer jogar no Corinthians. E essa informação me foi passada por um amigo muito próximo do Gabigol. O grande problema é financeiro, como pagar os salários do Gabigol. Detalhe, conversei antes de gravar esse vídeo com um dirigente corintiano e passei aquilo que eu ouvi de um amigo do Gabigol. Eu falei, ó, esse amigo do Gabigol me assegurou que ele quer jogar no Corinthians. E esse dirigente corintiano respondeu da seguinte maneira: se o Gabigol quiser jogar no Corinthians em 2024, escreve aí, e ele vai jogar aqui, fecha aspas. As tratativas existem, o sonho corintiano existe, é real. O Corinthians conversa com bastante frequência com o Júnior Pedroso. O Timão tem informação de que o Flamengo toparia uma troca entre Yuri Alberto e Gabigol. Confesso que acho estranha essa possibilidade, mas o nome do Gabigol segue muito forte no Corinthians. Ele não tem clima para continuar no Flamengo, a relação dele com o Marcos Braz e com o Tite é péssima e é grande a chance dele sair. Se vai pintar no Timão, só o tempo vai dizer, e eu queria muito saber a sua opinião, o que você pensa sobre esse tema. Antes de encerrar sobre o Corinthians, é só contar que o Luiz Campos, o diretor esportivo do PSG, que esteve no final de semana passado aqui no Brasil para acompanhar o Moscardo, foi perguntado por uma emissora de TV de lá sobre a negociação e ele disse o seguinte: o PSG tem a obrigação de estar informado sobre todos os grandes talentos do mundo, mas ainda não foi assinado nada, fecha aspas. Quero fechar o vídeo para falar sobre Alexandre Pato, ex-jogador do São Paulo. O contrato se encerra em 31 de dezembro e, como eu venho contando para vocês há semanas, o São Paulo não oferecerá um novo acordo. Pato, inclusive, já fez uma postagem de agradecimento. Ele postou uma foto abraçado ou enrolado a uma bandeira do São Paulo e escreveu gratidão. A foto seguinte era dele com o troféu da Copa do Brasil. Também postou uma foto ao lado de todos os outros atletas do time. Fui checar para onde é que vai jogar o Pato. Já havia sido especulado em outros momentos no Fluminense e no Santos. Posso assegurar para vocês que hoje não existem tratativas com clubes brasileiros. Nicola, então ele vai parar? Não. A ideia do Pato é continuar jogando no Brasil, até por conta da proximidade da esposa. Ele é casado com uma das filhas do Silvio Santos e preferiria continuar em São Paulo. Essa chance em São Paulo é muito pequena. Ah, Nicola, mas e o Santos? Até agora o Santos não falou sobre a possibilidade de contratá-lo. Difícil imaginar que a Série B possa ser um atrativo, enfim. O que eu posso contar para vocês, depois de conversar com uma pessoa próxima ao Pato, é de que não existem negociações com clubes brasileiros e aquele que demonstrou mais intenção de fechar com ele é um time turco chamado Adanaspor. Essa pessoa com quem conversei afirmou que o Adanaspor segue o Pato desde a época em que ele ainda estava no Orlando City. E quando da saída do time americano, o Adanaspor tentou contratá-lo, o São Paulo apareceu e o Pato preferiu jogar no tricolor. Passagem essa terceira bem discreta, 10 jogos, só 2 gols. Não entra em campo desde o dia 20 de setembro. E a pergunta que eu quero fazer para você é: cabe no seu time do coração? Vale o risco? O Pato nem está pedindo muito. No São Paulo, por exemplo, ele tinha salário de algo na casa dos R$100 mil por mês. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!